Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Tudo é Possível Consciência. Hoje, eu como host, Daniela Schmidt Feres, e como co-host, Érica Fadel. Tudo bem? E se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Para você é uma coisa super simples e para a gente é super importante. Ative lá o sininho, compartilhe essa entrevista, compartilhe esse podcast, divulgue, nos ajude nesse processo de divulgação, siga as nossas redes sociais, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no TikTok e estamos em todas as redes sociais, então contamos aí com a sua participação. E hoje, né, Érica, nós vamos entrevistar o querido Roberto Gambeiro. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Que bom estar aqui conosco. E você vai nos falar tudo hoje sobre uma vida equilibrada, uma vida saudável. E como que você chegou nisso, Roberto? Como foi a sua trajetória? Bom, como todo mundo, sempre trabalhei em empresas, no mundo corporativo, e via que muitas pessoas eram infelizes nos seus trabalhos, às vezes até faziam hora extras para não voltar para casa. Muitas ficavam doentes trabalhando, não conseguiam perceber que tudo é possível, né? Sim. Que é possível ser feliz, ter relacionamentos saudáveis. E aí eu não me contentei com aquilo que eu via já muito novo. Eu comecei a estudar um pouco, né? Porque alguns são felizes nos seus locais de trabalho e outras pessoas não. E aí isso envolve uma mudança de consciência, uma transição de carreira. Eu comecei a praticar em mim mesmo. Será que eu consigo fazer coisas que me deixem saudáveis, equilibradas? E aí, a partir daí, comecei a multiplicar isso nas equipes que eu trabalhei quando eu tinha cargo de gestor, até o meu último emprego corporativo na outra vida, né, quando eu era engenheiro. Apliquei muito técnicas que hoje eu, como um mentor, um professor, coloco em prática e tem dado muito certo, né? O tema que eu trago nos workshops é como ter uma vida saudável e equilibrada, mesmo trabalhando, né? Nós não podemos deixar de trabalhar. E quando você fala vida saudável e equilibrada, mesmo trabalhando, é claro que você traz para as pessoas que estão no trabalho, que amam, e as que não estão também? Ou existe alguma coisa nesse sentido de você trabalhar as pessoas que desejam fazer essa transição, que não sabem por onde começar? Porque são muitas pessoas, né? Que passam por isso e tem esse receio mesmo. Agora mesmo vindo para cá, eu peguei um Uber e ele falou, eu tenho tanto medo de mudar, né? Eu tenho medo de não dar certo. Então, como é que é isso? As pessoas elas se acostumam com o que fazem, com o que ganham e com o resultado de tudo isso. Você pode ganhar muito ou ganhar pouco. Você pode fazer uma atividade que te deixa menos saudável, né? Uma atividade que te desequilibra, uma atividade que até leva a ter resultados assim ruins para os relacionamentos. E você não percebe. Então, está todo mundo numa vibe onde eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro e ninguém mede as consequências, digamos assim, para a vitalidade, para a longevidade, para a saúde. Então, quando eu trago as técnicas que eu divido em 6 pilares, né? Como ter uma vida saudável e equilibrada, o meu objetivo final é longevidade com vitalidade. O que é isso? Longevidade é você ter 70, 80, 90. E vitalidade é não chegar nessa idade usando fraldas, deitado numa cama. Então, longevidade com vitalidade. Quer dizer, independente da idade que você tenha, você pode ter saúde, você pode estar equilibrado. Então, as técnicas que eu trago, elas inicialmente, elas são usadas para quem trabalha. Não importa se o trabalho é numa corporação ou se o trabalho é um Uber. A pergunta é, você tem equilíbrio nessa tua atividade profissional e nas outras atividades da vida? Ou você coloca todo o seu tempo naquilo para ganhar dinheiro
E as outras atividades que eu chamo de equilíbrio da vida, que é cuidar da família, relacionamentos, atividades físicas, passeios, elas ficam para depois? Tem alguma coisa errada. Então eu começo a perguntar, você tem equilíbrio em tudo que você faz na vida? A pessoa não entende essa pergunta, né? Porque ela só vê que ela tem que dar resultado no serviço. Ela precisa do salário no final do mês. E eu até pergunto assim, você também tem objetivo fora do serviço? E as pessoas falam, o quê? O que é isso? Ué, no seu serviço você cumpre meta, você tem objetivo, você bate a meta para ganhar um bônus. E na sua vida pessoal? O que é um objetivo na sua vida pessoal? Ninguém tem. Então, a vida começa a ficar desequilibrada, porque você começa a colocar peso naquilo que te dá dinheiro e tira daquilo que te dá prazer. Você troca o prazer por dinheiro. Logo, há um desequilíbrio muito grande. Se você faz muita força de um lado, com certeza o teu corpo vai reclamar. É o que nós chamamos de doença. E aquilo que te dá prazer, você não faz. E a partir daí você fica com uma vida muito desequilibrada. Então hoje, e já há alguns anos, né, eu pratico, né, nas empresas que eu passei, na minha vida, eu coloco o equilíbrio em todas as atividades da vida e não só na profissional. E hoje ensino isso também. Como fazer isso? E o que eu queria te perguntar é assim, você de formação é engenheiro. Sim. E aí você falou que desde novo você percebia, você estudava essas pessoas que gostam do que fazem e tal. Quando que foi essa virada? Porque você trabalhou como engenheiro, inclusive, né? Viveu essa vida corporativa, alguma coisa assim. Como que foi essa virada? Quando foi? O que que aconteceu, assim? Essa virada, ela requer muita atenção, porque você ser autêntico, ou seja, eu vou trabalhar, mas eu quero ser feliz, né? É muito difícil porque as empresas, as organizações, as corporações, elas não estão preparadas para ter funcionário feliz. Então, quando você esboça, expressa felicidade, você está causando um desequilíbrio na empresa, na equipe. Então, durante muito tempo, eu não conseguia colocar na minha vida profissional tudo o que eu gostaria de ser no serviço. Na realidade, eu tive que ocupar um cargo de gerente, porque aí eu tinha uma equipe, né? Isso foi por volta de 2007, né? Então, a partir de 2007, eu já tinha equipes grandes. Então, eu poderia ser um pouquinho mais autêntico com as pessoas que trabalhavam comigo. E eu perguntava para elas, você é feliz no que você faz? E as pessoas falavam, sim, porque se falar não, você está indo contra a corporação, né? E quando eu perguntava, né, o que te faz feliz, ela não sabia responder. Então, mais ou menos aí, 18, 20 anos atrás, eu comecei a implantar modelos de felicidade nas equipes que eu trabalhava. E foi muito diferente até para os meus pares, que viam que quem trabalhava comigo sabia exatamente o ponto do equilíbrio entre trabalhar de casa e trabalhar na corporação, cuidar de um filho no hospital ou deixar a esposa no hospital e vir para o trabalho, porque tudo é equilíbrio, né? E o finalmente, é claro, né? Se você tem equilíbrio no que você faz, você gasta menos energia, você fica menos cansado ou menos desvitalizado. As pessoas não sabem nem a diferença de cansado e desvitalizado, né? O cansaço é o corpo físico. Você chega em casa, senta no sofá, quer tirar teu sapato. E o desvitalizado é aquele que você nem quer mudar o canal. Você fica com o controle remoto na televisão, você perde energia. Você não quer conversar, não tem força. Então eu vejo que as pessoas, elas chegam cansadas e desvitalizadas. Quando você busca o equilíbrio, isso também equilibra. Você chega em casa mais inteiro. Então, foi dessa forma que eu comecei a interagir no mundo corporativo. E aí depois você saiu. E quando que foi a transição de você sair disso para onde você está hoje como mentor, como professor, né, e terapeuta? Eu trabalhei CLT, né, registrado até 2020, né, na época da pandemia. E agora já fazem 5 anos que eu ajudo pessoas a encontrar o equilíbrio nas suas atividades da vida, né? Quer seja
profissional e o seu relacionamento amoroso, profissional e atividades físicas para a sua saúde. Então, eu gosto de usar o Vida Saudável e Equilibrada, que ele abrange tudo aquilo que você tem como atividade na sua vida. E não importa, né? O que você faz na sua vida? Tem equilíbrio? Vamos encaixar isso para ter equilíbrio, né? Um grande desafio é mostrar para as pessoas que eles estão ficando doentes. As pessoas não percebem que estão ficando doentes. Elas começam a tomar remédio, começam a ir no médico, mas elas não conseguem entender que quem deixa ela doente é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai te deixando doente até você tomar 2, 3, 4 remédios. E você acha que é normal tomar remédio, né? Para a sociedade é normal usar óculos, é normal tomar remédio, é normal passar num psicólogo ou num psiquiatra. É normal hoje em dia, né? E aí eu posso afirmar que quanto mais equilíbrio você tem nas atividades que você faz da vida, menos remédio, menos doente você fica, né? A grande dificuldade é que estamos ficando doentes e não percebemos. E esse desequilíbrio, ele pode vir tanto da vida física, né? Das questões físicas, das questões psíquicas, das questões emocionais, das questões energéticas, das questões espirituais, tudo isolado ou tudo junto e misturado, né, Roberto? Quer dizer, a pessoa, ela tá lá num emaranhado, num momento caótico, e às vezes ela não relaciona que ela pode estar vivendo um problema físico em função de um problema emocional que gera um problema espiritual, né? As pessoas hoje em dia, elas não têm mais essa consciência, né? Então, você ajuda as pessoas a se situarem também. Você faz esse apoio com as pessoas para elas olharem a vida delas de fora e conseguirem compreender qual a área da vida é emergencial começar um processo de transformação, é isso? Exatamente. A pessoa não sabe o que está em desequilíbrio, né? Sim. No mundo ocidental, não existe doente, existe a doença. Sim. Porque a doença é um estado, né? Se você nasceu saudável e hoje está doente, é porque você ganhou a doença em algum momento da vida, né? O que levou você a ter uma pressão alta, uma dor na nuca? É muito comum ter dor na lombar, dor no pescoço, dor na coluna, né? E as pessoas acham que é normal, né? Vão envelhecendo com dor, tomando remédio. Então, assim, no mundo ocidental não existe doença, existe o doente, né? Então, o doente, ele vem através de um movimento que você fez, né? Não importa se é pressão alta, se é uma taquicardia, se é uma ansiedade, algum momento da tua vida te levou à doença. E quase ninguém pensa dessa forma. Você vai entrando na vibe, trabalhando, ficando até mais tarde, sendo pressionado para entregar resultado. Se a gente estiver falando do mundo corporativo, claro, né? O que tem que ser feito, então, é um ajuste mental, né? Eu gosto muito de uma frase do Max Geringer, que ele fala assim: se o teu corpo está doendo, você está fazendo um exercício errado, né? Se tem alguma dor, é porque você está fazendo força. Não está certo fazer força para trabalhar. Se o trabalho está difícil, tem alguma coisa errada. O trabalho não pode ser cansativo, o trabalho não pode doer no corpo. O método que você está usando está errado. Então, se você se cansa no trabalho, se você chega com uma dor, alguma coisa está errada. O trabalho tem que ser prazeroso. Não pode te dar dor, não pode te deixar doente. Então, assim, só para resumir a pergunta, nós vamos ter que achar o ponto que te levou, né, a deixar doente. Você não aguenta pressão de chefe, não aguenta ficar até tarde, tem que trabalhar final de semana, tudo isso tem que ser um ajuste. Assim, ó, e eu posso assegurar para você que é possível você entregar resultado. Você trabalhar aonde quer que seja e ter uma vida saudável. Eu posso assegurar para você. É porque tem muitas pessoas que diriam assim, o que adianta eu me transformar se na minha empresa outras pessoas não se transformaram? É uma crença isso. E como que eu vou fazer, né? Muitas pessoas falam, eu vim aqui fazer um processo, mas chego lá na empresa, na segunda-feira todo mundo é igual, ninguém fez isso. E tá todo mundo no automático, que é isso, não sabe nem o que está acontecendo, vai indo.
Então, assim, o que que vai acontecer, assim, como que eu vou me transformar e fazer diferente numa empresa onde todas as pessoas estão no automático e não estão fazendo isso? Quando eu escrevi o workbook Vida Saudável, né, o primeiro capítulo dele é Seja Autêntico. Será que as pessoas reconhecem você pela credibilidade daquilo que você pensa, fala e faz? Muitas vezes você vê um gestor, ou qualquer posição dentro da empresa, né? É uma pessoa que dá comando. Será que aquele é autêntico? É o que faz bem para ele? É o que ele queria estar fazendo? Então, existe uma discordância muito grande, né, entre aquilo que você quer. Não, eu pratico esporte. Eu me alimento saudável, né? A pessoa até pode pensar dessa forma. E o que ela faz, será que é verdade? Quando eu escrevi o workbook Vida Saudável, né? O primeiro capítulo ele fala sobre autenticidade. As pessoas conhecem você pelos seus valores. Você tem valores? Você sabe quais são os seus valores? Me conta quais são os seus valores. Você pratica seus valores? Ou na empresa não? Seus valores são dentro de casa, são no carro, e na empresa você é um androide, você faz aquilo que a companhia manda. Então, realmente, se você não tem valor e não é autêntico nos seus valores, você vai ter esse pensamento que você falou. Do que adianta eu mudar se a empresa não muda? Agora, se você tem valores e é autêntico, você vai ter essa autenticidade em qualquer lugar que você vai. E vai fazer a diferença Claro, no ambiente, o né? teu emprego tem que fazer parte da tua vida. Sim. Ele tem que ter um valor tão grande que te dá prazer e te deixa satisfeito. E eu não estimulo as pessoas a trocarem de emprego. Porque ela vai trocar de emprego, vai continuar a mesma coisa, vai ter chefe, vai ter objetivos, etc. Mas você tem que mudar. Então, é possível, sim, mudar, mesmo numa organização que não muda. Eu acho que é um trabalho de consciência, de autoconhecimento, né? Porque onde a gente for, a gente se carrega. Então, primeiro eu trabalho, tipo, você trabalha a pessoa, ela se conhece, reconhece os valores. Porque muitas vezes ela tem, mas ela até esqueceu disso, né? Onde que está esse automático. Então, talvez trazer esse autoconhecimento, essa consciência, que aí a pessoa, onde ela for, ela pode levar e transformar. E daí eu costumo brincar, né? Que os 3 primeiros pilares, eles são provocativos. Sabe aquilo que você sonha, mas não realiza, né? Então eu pergunto, o que é a felicidade no trabalho, né? Primeiro, eu converso um pouquinho sobre autenticidade, né? Você é autêntico? Você tem valores? As pessoas te reconhecem pelo valor ou não? Ou você é aquela pessoa que fala uma coisa, pensa uma coisa e faz outra? Então, primeiro, eu estimulo a pessoa a pensar sobre valores e autenticidade. Na sequência, eu começo a questionar sobre modelo de felicidade, de prosperidade e até mesmo de relacionamento. São os 3 tópicos que eu gosto de trabalhar, né? O que seria trabalhar feliz? O que seria a felicidade, né? Você mudaria alguma coisa na tua jornada de trabalho? E a maioria das pessoas falava, eu gostaria de sair no horário, de participar de menos de reuniões. Então, eu começo a provocar o que seria um modelo de felicidade para você no trabalho, né? Que as pessoas viessem e eu tivesse tempo para conversar, que eu pudesse fazer minha hora de almoço. Todo mundo tem uma série de sonhos, né? E aí eu vou avançando um pouquinho mais e pergunto, tá bom, em que momento você está? Transição de carreira, almeja uma promoção, né? Então, uma coisa é você querer continuar na empresa, outra coisa é você querer sair da empresa. Sim. E a outra coisa é, não, eu estou muito bem onde eu estou, né? Mas assim, ele não se sente feliz. Então, chegou a hora, se você entende o que é ser autêntico, entende o modelo de felicidade, você já sabe o que falta no serviço para você ser feliz. Você já sabe o tempo que falta para você praticar um esporte. Você quer ver uma coisa? Ninguém tem tempo para fazer esporte, uma academia. Mas se você tiver uma parada cardíaca e o seu cardiologista falar assim, ou você vai para a academia fazer 30 minutos de esteira, ou eu não garanto que você está vivo em 3 meses. Você acha que um executivo arruma 30 minutos da vida dele? Sim. Ele vai levantar 5h30 da manhã. Sim. Então, esse despertar para você estar saudável nos seus relacionamentos, com a sua saúde, no teu trabalho, muitas vezes só é possível se alguém te ameaçar.
Por que a gente não faz isso antes? Então, eu começo a provocar as pessoas dentro do trabalho que eu faço, que tem 6 pilares, e aí ela vai contando. Queria fazer menos horas extras, queria ter tempo em casa, eu queria passar férias com os meus filhos, eu queria poder ter uma vez a cada 3 meses para sair com os meus amigos para jogar bola. Sabe aquele monte de sonho, né? Que é impossível resolver? E aí, nos 3 últimos pilares, eu vou ensinar para ele que é possível fazer tudo isso, dar resultado e ainda ser elogiado pelo chefe. Na verdade, são ajustes, né, que você faz. Você faz a pessoa ela tomar consciência daquilo que ela é, dos valores dela, daquilo que ela quer, daquilo que ela busca e ajustar isso tudo dentro da vida dela, né? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda de fora, porque ela sozinha não consegue dimensionar isso e não consegue organizar. Então você faz uma mentoria, é isso? Existe assim algumas crenças que eu não posso sair antes do meu chefe. Sim. Né? Porque senão ele vai pensar o que de mim? Ele fica até mais tarde. E o primeiro que tem que ser mentorado é o chefe. O chefe teria que sair no horário para dar o exemplo e todo mundo sair do horário. E trabalhar com eficiência. Quem disse que trabalhar muito é entregar muito resultado? Não é. Não é. Bom, Roberto, eu estava vendo aqui, que começa aqui no seu livro, né, no e-book, a escolha em ter uma vida saudável. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que para começar um trabalho, eu acho que a pessoa precisa escolher, né? Eu estou falando assim, procurar essa mentoria, essa ajuda, porque realmente a gente tem que estar disposto a mudar e escolher isso, porque eu acho que qual que é o efeito colateral de fazer um trabalho desse? O que a pessoa ganha e o que ela... Eu acho que ela não perde, é claro, né? Mas o que acontece com ela? Então, a importância de... Queria que você falasse sobre isso, a importância de escolher ter essa vida, que é possível. É como se nós estivéssemos adormecidos e entendêssemos que é normal, né? Tem um professor da minha esposa que ele chama de normose. Normose. É normal eu levantar cedo, pegar trânsito, trabalhar muito, ter dias que eu não almoço, levar o laptop final de semana, ficar com o celular o tempo inteiro vendo mensagens, porque primeiro a empresa precisa notar que ela precisa de mim. E segundo, eu quero mostrar para o meu chefe que eu sou competente. Então, as pessoas em si, elas vivem numa normose, né? Elas não entendem que eu chamo de androide isso, que ela faz aquilo que a sociedade, a empresa colocou como ritmo, e às vezes isso não é nem corporativo. Tá? Entre o chefe, o liderado e o líder, né, que fazem com que trabalhem muito, né? Então a pessoa acha que aquilo é normal, ela não vê que ela não tem tempo para a família, que não tem tempo para praticar, que está ficando doente, e isso não garante emprego, hein? Trabalhar muito. Então, quando você fala assim, seria um despertar para a vida eu começar a cuidar de mim? Seria, mas você precisa de uma ajuda tão grande porque você não enxerga, você está dentro da normose. Você não enxerga que está ficando doente. As pessoas se deixam engolir pelo sistema, né? Não percebe. Você está tomando remédio, indo em médico, e você não acredita que aquela doença é porque você não toma conta de você. A gente sabe também que o cérebro tem essa coisa da gente automatizar mesmo, de ficar tudo no automático depois de um tempo que você faz. E aí você faz todo dia as mesmas coisas, sem pensar, quando você vê... Não tem que, às vezes você fala, nossa, eu cheguei aqui, não sei nem por onde. Eu não me lembro, vim automático. Eu vim até aqui, não vi se eu passei por casa, por gente, que tem isso, né? Então, eu acho que... E aí a gente acha que é normal. Sair disso, que eu acho também que é uma coisa muito importante, que a pessoa fala, nossa, mas é aquilo que você falou. Normal tomar remédio para isso, normal a gente ter isso, né? Então, é trazer essa consciência, vamos dizer assim, ao contrário. Agora, sozinho ele não acorda. Porque ele está no olho do furacão. Ele tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Sim.
Sim. Roberto, e que conselho você daria para uma pessoa que está em busca dessa sua essência, que está em busca de fazer essa virada de chave e não está conseguindo sozinho? Olha, sabe o que eu falava para os meus funcionários? E olha que a minha última profissão, né? O meu último emprego, eu tinha 500 funcionários. Né? Eu tinha uma equipe de 500 pessoas. O primeiro conselho que eu dava é assim, você está chegando cansado em casa ou desvitalizado? Não está certo você chegar desvitalizado, porque cansado é corpo físico, desvitalizado é mental. Se você sai de casa com uma vitalidade e volta com menos vitalidade, você perdeu energia. Perdeu energia é um pedaço da tua vida que você está perdendo. Então, eu começava a falar para as pessoas assim, para os meus funcionários, você chega em casa cansado e é corpo físico ou é cansaço mental e estressado emocional? Se for mental e emocional, você deixou um pedaço da tua vida em algum lugar, está errado. Então, a primeira provocação que eu faço é, todo dia, você sai de casa com uma disposição, com uma vitalidade. Quando você chega à noite em casa, está pior? Se está pior, está errado. A vitalidade tem que ser a mesma. O cansaço físico, não. O corpo físico cansa. Então, eu começava a provocar as pessoas. Começa a notar em você, se você chega desvitalizado, desmotivado em casa, alguém está consumindo a tua energia, está errado, você está perdendo a tua vida no trabalho. E dinheiro você tem no banco. E vida? Aonde você vai comprar vitalidade? Toma conta de você. Assim, era o primeiro alerta que eu dava para minha equipe, que não consegue ver. Não consegue ver que está perdendo energia e perdendo vida. E o cansaço físico é aquele assim, que você fala, eu vou, sei lá, tomar um banho, vou descansar e fica tudo bem. E esse que você fala, né, da vitalidade, esse cansaço emocional, é aquele meio que dá um desânimo, que você... Como é que é? Como que é essa diferença para a pessoa perceber? Olha só, cansaço físico. Cheguei em casa, sentei no sofá, tirei o sapato, mas eu tenho força ainda para conversar com a minha esposa, para levantar e pegar um copo d'água, para mudar os canais de televisão, né? Desvitalizado. Eu já tiro o sapato e deito no sofá. Aí já falo, me traz um copo d'água aí. Você está ali com a televisão, você está mudando e não tá, você está fora, está out, não está percebendo. O cansaço físico é uma dor que você tem. Estou com dor na perna, estou com dor no braço. O desvitalizado, você não está nem aí, né? Eu tenho uma história, né, muito antiga, inclusive, né? Mas o homem, ele chega em casa, pega o controle remoto e a mulher conversa com ele, ele fala, tá bom, ok, pode fazer. E ele não está escutando o que ela está falando. Se ela falar, o que eu falei? Me repete, ele não sabe. Esse está desvitalizado. Está desvitalizado. Então, eu, assim, conversava com a minha equipe, né? Esse é o primeiro sintoma que é um reflexo que você está perdendo energia e que vai ficar doente. E a doença... E isso tem a ver com a forma que ele age ou a forma que ele faz no trabalho. Está fazendo um exercício negativo mental. Ele está pondo muito força para entregar resultado. Algum desajuste está havendo, Exatamente. né? Você vai ajudar a pessoa a mapear isso e a encontrar em qual área da vida está esse desajuste. Na realidade, é ele que vai falar para ele, né? Sim. O workbook, na realidade, é um homework, é uma lição que você vai fazer. E aí, como eu falei, né? Você tem valores? Porque se você tiver valores e não estiver colocando em prática, você não é autêntico. Sim. É aquele que fala assim... Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, a primeira, aí não dá. Eu não consigo ajustar uma pessoa que não tem valores. Ela precisa tomar posse dos valores dela. O que é um valor? Sim. É aquilo que é meio inegociável. Que mobiliza ela internamente, né? Então, primeiro você tem que ter um valor. Depois, você tem que saber o que te deixaria mais motivado, mais feliz, mais contente com um pequeno ajuste. Aí lá na frente, isso seria um modelo de felicidade para você? Por exemplo, sair no horário 3 vezes por semana e aquele horário que eu estava trabalhando a mais, eu vou para academia. Eu vou chegar em casa no mesmo horário. Então a gente vai começar a fazer alguns ajustes e lá na frente eu vou ter que pensar assim, né? Eu também como terapeuta, né? Eu tenho um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental,
né? O que eu vou fazer para o meu corpo mental? O que eu vou fazer para o meu corpo emocional? O que eu vou ter que fazer para o meu corpo físico? E, obviamente, né? Que ajuste eu tenho que fazer com relação à minha jornada de trabalho, com o meu chefe, com a minha família, com a minha saúde. E a gente vai ter que criar um mural, um mapa de compromisso. Porque se você não tiver compromisso, eu vou ficar lá um dia, 8 horas, te ensinando, você vai concordar com tudo. Acabou, você vai para um lado e volta para a normose, para a rotina, que é trabalhar muito, ganhar dinheiro e ficar doente. Porque, na verdade, é um caminho normal, né? A pessoa, ela... É como fazer ginástica, né? A gente faz ginástica. Se a gente para um dia de fazer, a gente já vai se acostumando aos poucos ao não fazer. Quer dizer, a gente tem que ter a predisposição de voltar a fazer de novo. E todo dia um pouquinho. Eu acho que é mais ou menos como esse exercício que você está fazendo. Você tem que ter um estímulo para que a pessoa saia desse padrão. Ela saia desse padrão que ela está de normose e vá para um padrão de consciência, é isso? O vida saudável e equilibrada, ele tem por trás, assim, ter equilíbrio em todas as suas atividades da vida. Você vai listar todas as atividades que você faz. Por exemplo, eu dirijo, eu vou trabalhar, eu volto para casa, final de semana eu vou para a praia, eu pratico um esporte, sei lá, eu estudo uma língua, eu tenho atividades sociais na comunidade, numa ONG. Você é uma pessoa que tem 10 tipos de atividades ou mais. Mas você só tem objetivo no teu trabalho. Você entende isso? Sim. Que lá no trabalho você bate meta para ganhar dinheiro? E muitas das outras coisas que provavelmente seriam um valor para você, você não coloca aquilo nas tuas prioridades. Então, o teu conceito de felicidade, de prazer, sim, de cidadania, de conforto, não existe mais. Então, nós vamos ter que fazer um ajuste, né? Você vai ter que voltar a ter valores, entender aonde é possível fazer um ajuste no teu tempo, né? Um capítulo que eu coloco aí é, você sabe dizer não? Principalmente para o seu chefe? Será que a gente pode dizer não para aquela reunião que não agrega? Você pode delegar para uma pessoa ir no teu lugar? Então, nós vamos ter que fazer um ajuste. Se você não tem essa competência, você vai ter que ter. Por quê? Porque a partir de agora, eu entendo que eu vou ter que fazer uma atividade física, eu vou ter que sair com o meu cachorro, eu vou ter que tomar sorvete com meu filho. Eu vou ficar X horas, X minutos sem o celular, né? Então, assim, vai ter que ter uma rotina para compensar tudo aquilo que você colocava peso só de um lado da balança. Então, isso é o que eu chamo de vida saudável e equilibrada. Ter equilíbrio entre todas as atividades na sua vida. Aliás, o slogan que eu uso é: ajudo você a encontrar o equilíbrio em todas as atividades da sua vida. Aí sim. Aí você vai ser uma pessoa melhor humorada, vai ouvir mais os seus funcionários. Porque teve uma época da minha vida que eu fiz capoeira. E eu fazia com prazer. A primeira coisa, quando eu chegava no serviço e perguntavam, como é que você tá? Cara, fui jogar capoeira, eu falava daquilo que eu gostava, que me dava prazer. E hoje o pessoal está ficando muito pobre, né? Porque vai falar do quê se não faz nada? E eu acho também que quem quem divide, né, equilibra a outra vida, ela pode estar muito, muito melhor, enfim, com a cabeça muito melhor para o trabalho e para tudo. Mas assim, uma outra coisa que eu queria te falar tem pessoas que falam que trabalham demais e que pensam demais porque amam o que faz. E aí, eu imagino que se você ama, será que você ama só o seu trabalho, né? E a outra parte, porque aqui a gente está falando de quem só faz por dinheiro. A pessoa, não, eu não faço só por dinheiro, é que eu amo isso que eu faço. Então, é o que me dá... muitas pessoas que eu conheço são assim. Eu penso muito nisso porque é a coisa que eu amo. Eu conheci uma vez uma pessoa que falou, não vejo a hora que chega segunda-feira. Ela não curtia o fim de semana, porque ela queria que tivesse trabalho. Como é que é? Que você pode falar desse desequilíbrio pra gente? Se ela tem uma saúde e não toma nenhum remédio, né? Se ela pratica uma atividade para cuidar do corpo emocional e mental e não tem nenhuma patologia em desequilíbrio, pode ser que seja autêntica a fala dela. E tudo bem ela viver pelo trabalho? Não, se ela não tem nenhum sintoma que precisa ser equilibrado, né? Eu duvido muito que uma pessoa que só trabalha e não tenha doenças, não tenha desequilíbrios emocional e mental. Às vezes a família também reclama.
Porque o filho quer atenção, a mulher quer atenção, enfim, né? Então, por isso que eu Os coloco assim, pais. pega todas as atividades que você faz na sua vida. Há equilíbrio nela. Né? O que eu almejo é o seguinte, eu olho muito para mim. Então, eu fui administrador de muitas empresas, trabalhei em grandes corporações, fui funcionário internacional, trabalhei fora do Brasil muitos anos, mas eu sempre cuidava da minha saúde emocional e mental. Né? E eu praticava. Então, quando eu parei de trabalhar, né, eu estou com 63 anos, eu não tomo nenhum remédio, eu não uso óculos, né, eu tenho muita vitalidade. Então, muitas vezes eu conto a minha história de vida, que é possível. Sim. Você trabalhar no mundo corporativo, né? Eu tinha 500 funcionários em grandes corporações, sem ficar doente, sem ficar desequilibrado. Então, eu conto a minha história quando as pessoas elas não conseguem enxergar que estão desvitalizadas, que estão doentes. E aí eu chamo de autenticidade de novo, né? Eu fazia aquilo que eu estudava, que eu praticava, que eu ensinava. E continuo fazendo até hoje. Só que agora eu ensino pessoas a serem felizes. E você acredita que isso esteja dentro do teu propósito? Eu acredito. E logo que eu saí do mundo corporativo, eu acreditava que eu podia ensinar pessoas a serem felizes. Mas eu descobri que as empresas não precisam de funcionários felizes. Elas precisam de funcionários que trabalhem bastante, né? E dentro dessa minha ajuda, né, onde eu podia realmente ajudar as pessoas a ficar menos doentes, a ficar mais felizes, a forma que eu podia fazer esse approach e abordar não era através de um modelo de felicidade, porque as pessoas não sabem o que é felicidade. Sim. Então, Que é para elas, né? Não Porque sabe. felicidade para mim é uma coisa, para você é outra, e para ela é outra, né? Cada um tem o seu modelo de felicidade próprio. Né? Assim, ela vai dizer que tá contente, tá feliz. Isso aí. Na minha última atividade, eu conversei. Eu tinha 45 pessoas no administrativo. Eu conversei com todas elas. Você é feliz no que faz? Ela falava, sim, com medo de, né? E se eu pudesse deixar você mais feliz, o que você queria fazer? Então, eu começava a provocar as pessoas, né? Então, assim, hoje, realmente, eu tenho como missão de vida ajudar as pessoas em algumas áreas e dentre as quais a ter uma vida saudável e equilibrada, porque isso eu sei fazer. Porque você testou em você. E agora você pode transbordar para os outros. Né? Exatamente. Então, para aquelas pessoas que estão vivendo um momento de muita insatisfação, de muito desequilíbrio, de questões físicas, mentais, emocionais, espirituais, qual que seria o conselho que você daria para a pessoa fazer uma primeira virada de chave? Eu pediria para ela observar se existe algum desequilíbrio no corpo dela, que a gente pode chamar de doença, da forma que ela aceita, porque a doença ela foi criada em algum momento da vida dela. E se a doença ela foi criada, em algum momento ela pode ser revertida, né? Você acredita que todos os desequilíbrios que você tem no corpo emocional, mental e físico, eles podem melhorar com uma mudança de comportamento seu, principalmente tomando mais conta de você, né? Então, observa se você está chegando desvitalizado em casa, se tem algum desequilíbrio emocional, mental, se tem dor no corpo físico. Comece a entender que isso foi acontecendo ao longo da vida e você não foi percebendo, mas ainda dá tempo de fazer uma correção. Entra em um modelo de gostar mais de você, de buscar a felicidade. Ainda dá tempo de corrigir. De ficar em paz, né, consigo mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas não está em paz consigo, porque não tem nem noção do que é ficar em paz. O que me traz paz? Eu acho que isso é uma coisa, né? Roberto, dá uma sugestão de algum livro, de alguma leitura para as pessoas que possa ajudar nesse processo desse despertar, desse sair da normose, né? Bom, eu li muitos livros, né? Mas, assim, um livro que me despertou muito foi o Kybalion. O Kybalion, né? O Kybalion, ele tem
dentre o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo, ele dá uma dica de um processo que chama transmutação mental, que é como você mudar o teu algoritmo mental através de ressignificar uma crença. Então, ele chama cocriação da realidade, né? A tua realidade está criada no campo mental. O Kybalion, ele ensina como você cocriar, né? Com afirmações. Então, se você realmente quer ressignificar alguma crença e não sabe por onde fazer, eu sugiro ler o livro O Kybalion, né? Sim, que é sensacional, né? Pelo menos o primeiro capítulo. É um livro complexo, né? Que vai exigir um pouquinho de atenção, né? A pessoa mergulhar ali, mas que já vai trazer insights, né? Eu acho que mais de 50 aulas abertas no YouTube sobre o Kybalion, né? Então, eu dei muitos cursos sobre o poder de criação da mente. E foi através desse despertar que... E dei aula para executivos também, para pessoas, né? O poder de criação da mente, né? Com a mente e autoafirmação, você muda as suas crenças. Como é possível você ficar doente, né? Através de alguma coisa que você faça repetitivamente, né? Então, é possível você, muitas vezes, ressignificar a sua doença. Eu não falo curar porque eu não sei o estágio da doença. Sim. Mas você consegue ressignificar através da mente, né? Sim. Tudo é mental. Por isso que para mim é muito fácil falar sobre vida saudável e equilibrada, porque lá no fundo, quando a pessoa em desequilíbrio for fazer o seu mural, for colocar objetivos de vida, a primeira coisa que ela tem que fazer, que está no último capítulo do livro, é uma ressignificação mental. Ela tem que entender que é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. E muitas vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda, porque sozinha fica muito difícil, talvez, né? Então, uma ajuda vinda de fora, de uma pessoa que já tem experiência, que já passou por esse processo e que pode transbordar isso é fundamental, né, Roberto? É um apoio, né? Eu desenhei hoje, esse trabalho que eu faço, que chama Vida Saudável e Equilibrado, eu desenhei ele em 4 tipos de ajudas, né? A primeira é você compra o workbook e através dos 6 pilares, você faz o teu planejamento até você cumpri-lo. Então, vou sair mais cedo, vou ter mais tempo com a minha esposa, com o meu cachorrinho, vou na praia, vou sair de férias, você coloca academia. Então, você pode comprar o workbook e ressignificar as suas crenças. Ou você vem num workshop comigo de 8 horas e você vai preencher esse workbook e tirar todas as dúvidas comigo. Vai ter uma orientação a mais, né? Mas se você não tiver força para executar aquele plano, você também pode vir numa mentoria. Uma mentoria de 3 meses, uma mentoria de 1 ano, porque às vezes é muito fácil entender todo esse processo. Agora, colocar em ação, como é que eu vou falar não naquela reunião, hein? Sim. E tem essa questão do hábito, né? E o cérebro também, você está falando das afirmações, né? Quando a gente pensa alguma coisa, o nosso corpo se comporta, né? Se a gente olha para uma coisa, eu costumo falar uma coisa simples, um copo de água. Tem um copo aqui e você toma. E aí você fala, nossa, você tomou, era veneno. O seu corpo inteiro começa a se comportar a partir daquilo porque você acha que você tomou um veneno, né? Tudo é mental. Então, quando você fala essas palavras, porque para falar a verdade, eu já tive até um pouco de preconceito há muitos anos com essa coisa de repetir, porque eu falava, como assim? Mas quando a gente começa a falar, no começo pode até ser uma coisa forçada, mas depois que a gente começa a falar e acreditar naquilo, o nosso corpo passa a se comportar daquela maneira, né? O nosso cérebro começa a rastrear coisas boas, ao invés de procurar problema, e aí a gente consegue mudar. Eu acho muito importante. E mudar esses hábitos, né? Eu acho que também a mentoria e tudo isso é muito importante, porque é um apoio para ir mudando esses hábitos. Deixa eu mostrar aqui por favor. Então, olha, aqui é o workbook. Então, um primeiro momento você consegue fazer isso através de um passo a passo que você faz sozinho, né? Se você tiver dificuldade, você pode pedir ajuda. E daí teria um terceiro momento, que seria um aprofundamento também, né, Roberto? Às vezes as pessoas precisam realmente de ajuda. Ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como chegar,
porque é uma mudança de crença. Sim. E pode acontecer também da pessoa ir por um motivo e descobrir no próprio processo que ela quer aprofundar um pouco mais e fazer transformações maiores. Não pode acontecer. Dentro desse workbook, por exemplo, tem um capítulo de transição de carreira. Tá. E a transição de carreira é você fazer aquilo que realmente você gosta, porque a gente pode estar falando aqui o tempo inteiro sobre atividade profissional e lá no fundo a pessoa está trabalhando naquilo que dá renda, mas ela não gosta. Né? Você contou o caso de uma pessoa que gosta, mas pode ser que ela não gosta. E aí também eu provoco, né, sobre transição de carreira. Mas você sabe aquilo que você gosta, né? É que você não tem força. Quanto tempo demora para mudar de profissão? Com quanto tempo depois eu vou começar a ter uma renda igual ou parecida com Ou melhor, aquela, ou com aquela que você já trabalhava há 10 anos, né? Então, muita gente se perde também nesse caminho, né? Porque há uma fantasia, né? Na psicanálise a gente chama de mundo infantilizado, né? Você descobre que, de repente, você quer ser um terapeuta, ou pode ser outra coisa, né? E acha que aquilo é o sonho da sua vida. E aí você deixa toda a tua formação acadêmica para trás, pede demissão, faz um curso e não vai dar o dinheiro que você tinha como rendimento, né? Não houve um planejamento de transição de carreira. E aí você acreditava que aquilo que ia te dar felicidade, prazer, alegria, era o mais importante naquele momento, mas se não tem dinheiro, muitos desses conceitos vão por água abaixo. Quem que vai pagar a conta? Né? Então tem que ter também um equilíbrio entre você fazer aquilo que você gosta e ter a tua renda, para que você possa sobreviver na vida, né? Porque todo mundo tem boleto para pagar. E construir esse processo de transição de carreira, né? Porque ele precisa de pilares, ele precisa de estrutura, ele precisa identificar os valores. É um trabalho profundo, né? As pessoas perguntam para mim, poxa, você era engenheiro num ano e no outro ano você era professor, terapeuta. Sim, mas isso não começou em 6 meses, né? É como eu falei, há 15 anos atrás, desde 2007, eu já trabalhava com fazer pessoas ficarem felizes nos seus ambientes de trabalho, né? Na realidade, esse workbook ele foi escrito tirando fotos da minha vida do passado. Então, a transição de carreira, que é um termo muito usado hoje em dia, as pessoas querem buscar mais satisfação, até emendando um pouquinho aqui numa coisa muito interessante, existe já uma norma, NR1, hoje, é uma normativa que diz que as empresas elas têm que medir e cuidar da saúde mental dos funcionários. Né? Isso é uma norma, tanto é que se você entrar em algumas redes aí sociais, só se fala de saúde mental. Virou uma febre, porque as pessoas estavam ficando doentes nos seus serviços e causavam prejuízo para a empresa em N modos aí que não compete a mim divulgar aqui, né? Então, a empresa começou a ver que o funcionário em desequilíbrio, além de não dar resultado, está dando prejuízo. Então, a saúde mental é muito colocada em foco hoje. E uma reportagem que eu vi esse final de semana fala assim, 68% dos brasileiros querem trocar de emprego nos próximos 12 meses. E a manchete fala assim, porque eles querem um lugar que tenha um ambiente mais acolhedor, que tenha um chefe mais compreensivo, que tenha condições saudáveis no ambiente, um ambiente saudável, né? Que a gente está falando também, não deixa de ser saúde mental, né? Então, são ambientes acolhedores, chefe mais compreensivo, as pessoas, 68% das pessoas que trabalham trocariam de emprego nos próximos 12 meses se encontrasse um ambiente o qual ela sentisse melhor. Eu não vou falar feliz, mas o qual ela se sentisse melhor. Então, assim, as pessoas também estão despertando para isso, mas elas não sabem como fazer. Sim. O meu objetivo sempre foi ajudar essas pessoas. E você sabe o que eu acho interessante? Só assim, quando você falou, né? A transição, ela não é tão rápida. Então, alguém pode falar, eu quero, mas eu não comecei. Enquanto isso... E aí, fiquei aqui pensando, né? Que você falou, não, mas eu ajudo você
Mesmo que você esteja num trabalho que você, né, não está com problema, você ficar bem nesse, exatamente, para poder fazer essa transição, né, de forma saudável, de forma estruturada e tudo isso. Acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa fala, nossa, como que eu vou fazer essa transição? Não aguento mais, né? Vai demorar um tempão, como que eu vou fazer? Então, eu acho que isso é importante, né? Dentro desse workbook tem um capítulo que se você tiver que fazer uma transição de carreira, digamos que você já sabe aquilo que você quer fazer, né? Quanto você receberia no primeiro mês? Pagaria as contas? Então, eu ensino a olhar um pouquinho nas tuas despesas hoje, né? E, de repente, você tem que fazer o que nós chamamos de overlap, né? Ficar nas duas profissões aí, né? Aqui eu ganho dinheiro, ali eu tenho prazer. E eu vou trabalhar nessa que eu tenho prazer até ganhar dinheiro. Então, eu ensino, nesse módulo Transição de Carreira, quando você estaria preparado para realmente abandonar o teu serviço, porque eu também não quero que a pessoa se sinta feliz e não ganhe dinheiro. Sim. Porque o dinheiro faz parte da nossa vida. Claro. E ela tem que ter o pé no chão, né? Todo mundo, assim, pode estar com uma vontade imensa de sair do trabalho. Como eu falei na pesquisa desse final de semana, 68% de quem trabalha trocaria o seu ambiente de trabalho por um outro ambiente mais sadio. Olha só a vontade, né? Talvez isso comece já a ser um valor. Falta só ser autêntico agora. Sim. E assim também, né? E aí ela tem um medo e ela vai ter uma crença, né? Que vai se realizar, autorrealizadora, que aquilo não é para ela, que ela deveria ter ficado naquele trabalho mesmo. Muitas pessoas que eu conheço acontece. Olha, eu fui trocar o certo pelo incerto. Na verdade, não é que ela trocou o certo pelo incerto, é que ela não fez essa transição, ela não foi orientada para fazer essa transição de uma forma que ela ficasse confiante e pudesse levar isso para frente. E acho que você também, pode ser que a pessoa, que nem você falou, ela pode achar que é isso, mas de repente, através de um trabalho desse ela percebe que não, que simplesmente se ela fizer um ajuste no trabalho dela, se ela conseguir fazer isso, ela pode gostar, porque às vezes ela não gosta da forma que é feito, mas o trabalho ela gosta. Então, é isso que eu acho interessante nesse trabalho também. E aí, já nesse ajuste, ela já coloca tudo aquilo que ela precisa mudar. A quantidade de tempo que ela vai estar nesse trabalho, a quantidade de dinheiro, a forma de se relacionar com pessoas, tudo aquilo que era ruim no outro trabalho, se ela está falando em transição de carreira, não pode vir junto. É uma oportunidade também de tomar consciência daquilo que eram exercícios negativos, como eu chamo, e poderia adoentar. Então, já que vai mudar, já vamos fazer tudo direito. Bem, Roberto, agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui com você. A gente tem esse baleiro aqui. Então, eu vou pedir que você gire o baleiro, você fica à vontade. Tem alguns presentinhos nossos aí do podcast, que é o dadinho, que são os bottoms. Você pode pegar quantos bottoms você quiser. E você vai pegar uma perguntinha aí que você vai nos responder. Fica à vontade. Vou pegar essa primeira aqui. Essa primeira. Então, vamos lá. Perdoe algo que aconteceu. Bom, é uma rotina minha, né? Sim. Trabalhar com perdão sempre, né? Perdoar algo que aconteceu. Bom, todos aqueles que me prejudicaram no meu serviço, eu sempre coloco eles nas orações, principalmente quando eu deixei o serviço, né? Eu entendo, dentro das minhas terapias, que eles não fizeram para me prejudicar, eles fizeram a favor deles. Então, eu perdoo todos aqueles que me prejudicaram no meu caminho. Nossa, que lindo. Muito bonito. Porque o perdão é libertador, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, como é. E às vezes aquela pessoa que te prejudicou, na verdade, ela contribuiu para que você fizesse um movimento para algo novo. Para estar aqui, né? Para ter chegado então, ou a aqui, gente olha para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. Depende da gente, né? Então, às vezes, aquela pessoa que fez mal para você, na verdade, foi um grande, de um mestre, de um ajudante divino aí que te possibilitou novas escolhas. Pense nisso, né? E agora, nós gostaríamos que você olhasse para essa câmera aqui
e que você desse um conselho para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida, que estão inseguras, que estão tristes, que estão desmotivadas, cansadas. Então, dê um conselho para essas pessoas. Eu acredito que nós não viemos para essa vida para sofrer, para ficar doente. Então, eu acredito que é possível, em qualquer momento da sua vida, ser feliz, buscar equilíbrio no que você faz e ter tempo para fazer aquilo que você gosta. Se você não consegue ter algo disso que eu falei, ter tempo para fazer o que você gosta, ser feliz nas suas atividades, ou se você tem dor ou sofre por algum momento na vida, chegou a hora de repensar. Eu não acredito que nós viemos para essa vida para sofrer e nem para ficar doente. E talvez a pessoa precise de ajuda, né? Muitas vezes a gente não precisa de ajuda do médico, a gente não precisa de ajuda de um psicólogo. Então, talvez para a gente conseguir fazer uma travessia, mudar uma carreira, fazer esse processo, a gente precisa de ajuda. E eu acho que vale, eu acho né? que tudo é possível com consciência. Exatamente, porque a partir do momento que a gente... Porque eu acho que quem está desanimado, às vezes, tá assim, ela não acredita. Ela acha que a outra pessoa conseguiu, porque a situação era diferente. Mas que para todos. E ainda que alguém tenha uma condição que ela considere pior que as outras, né? Mas que através dessa consciência, né? Que através... É possível. Eu acho que isso é muito importante. É para todos. Tudo é possível. Tudo é possível. Isso aí. Bem, finalizando já, eu gostaria de falar do 365 Coffee, que é o nosso apoiador. Esse café é simplesmente maravilhoso. É um café puro, é um café cheiroso, aromatizado. É um café realmente diferenciado. Então, eu sugiro. Então, é nosso momento também de troca de presente. Roberto, você vai levar o nosso café. Obrigado. Esse aqui é o Drip Coffee. Muito agradecido aí. Ele é um saquinho que você abre, encaixa na xícara e põe 2 medidas do saquinho. Você coloca essas 2 medidas de água. Então, é um café portátil. Café maravilhoso. Unitário, né? Que ele pode levar. Unitário, exatamente. Pra onde você quiser, pra onde você quiser. Como se fosse um chazinho, né? Já é um saquinho com a medida certa do café ali. Eu queria aproveitar só uma coisa, não sei se em algum momento, pode ser agora ou depois, você falar das suas redes sociais, deixar aqui, né? Sim. Que você falou do YouTube, das palestras e tal, então que você pudesse deixar para as pessoas que estão assistindo. Espaço AIM, AIM de eu sou, né? IAM. Instagram, espaço _ IAM. O YouTube é espaço AIM, tudo junto. No YouTube, nós temos mais de 500 aulas abertas, né? E se o tema for equilíbrio mental e emocional, você vai encontrar mais de 200 aulas abertas, vai em alguma playlist lá, Espaço IAM. E no Instagram a gente divulga os cursos, workshops, vivências que nós fazemos aí, também dentro da nossa rede social. Maravilha. Especificamente sobre vida saudável e equilibrada, eu tenho divulgado muito no LinkedIn, que é uma rede onde se fala muito em saúde mental. Tenho respondido bastante perguntas lá. Meu LinkedIn é José Gambeiro, meu nome. Então, lá também você vai encontrar bastante informações sobre o trabalho que eu faço. E vai ter algum lançamento desse seu trabalho, Roberto? Né? Quando vai ter esse lançamento? Se vai haver esse lançamento, né? Sim. Vocês devem saber, mas nós recentemente escrevemos 2 livros. Sim. E eles ficaram prontos em janeiro agora, né? E junto com esse trabalho aqui que ficou pronto em fevereiro. Então, a gente está estudando uma maneira de fazer uma noite de autógrafos até o meio do ano para lançar 2 livros e um workbook, tudo junto. Nossa, que bom, incrível. Maravilhoso. Então, quem seguir vocês nas redes sociais vai ter acesso a essas informações, né? Exato. E também eu fico à disposição para fazer qualquer esclarecimento. Eu tenho vou dar mais um brinde aqui, né? Eu tenho uma enquete, uma pesquisa, que é onde eu faço 5 perguntas sobre a sua vida saudável. E essa pergunta vai para o Google Forms, né? Que são formulários. E depois eu dou uma mentoria grátis a cada 10 pessoas.
uma mentoria aí que às vezes custa R$2.000, R$3.000, de acordo com o que você me conta da tua vida, que não está equilibrada, saudável, eu sempre sorteio uma pessoa e faço essa mentoria gratuita. Então, depois eu deixo um barcode que eu tenho, aí você escaneia lá, responde 5 perguntas e eu dou essa mentoria. Sensacional, Muito pessoal. Não bem. percam essa oportunidade. Se você quer fazer uma virada na sua vida, ó o universo conspirando, trazendo aí uma oportunidade. Então, preencha lá essas perguntas, coloque as suas questões, escreva aí também embaixo do YouTube, coloque dúvidas suas, compartilhe com as pessoas, porque às vezes uma questão sua ajuda outra pessoa. Com certeza. E você já está no teu propósito também aí contribuindo, né? As pessoas adoram, né, ler comentários no Sim. YouTube. A gente gosta, às vezes a gente assiste e gosta, porque, né, nos comentários a gente descobre muita coisa. Então, essa participação é muito importante. Mas mais uma frase que eu lembrei agora, e não esqueça. Longevidade com vitalidade. Eu quero Sensacional. ter muitos anos de vida com saúde. Sim, sim. Eu não quero ter 80 anos e ficar tomando remédio. Pois é. E ficar andando de amuleta. Sim. Eu não quero ter 90 anos e usar fralda. Sim, exatamente. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, Sim. pensa na tua longevidade com Com qualidade vitalidade. de vida, né? Com qualidade de Sim. vida, Um recadinho. Bom, deixo aqui então para você, meu Eba. presente. Deixa eu colocar isso pra cá. É o Vida Saudável, né? mostra esse. O Vida workbook. Saudável Workbook. E você também já pode preencher e Aí. fazer o teste aí. Já vou preencher, com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Roberto, pela Ai, sua obrigada. presença. Sensacional, foi muito bom. Muito obrigada. Também, Érica, pela sua presença. Então a gente vai fazer um momentinho aqui que a gente faz, né, para agradecermos a presença de vocês todos também. E é isso, pessoal. Se vocês estão buscando uma vida saudável, equilibrada, transição de carreira, novos começos, bora lá. Bora lá que a chave está na sua mão. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Muito obrigada. Melhor ainda. Obrigada a todos.